Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser sobre a simbologia das doenças. Eu preparei aqui para vocês uma live aula, espero que vocês gostem desse momento que a gente vai passar junto aqui. E vão fazendo o convite para os outros, para os coleguinhas aí, porque hoje a nossa live aula está ótima. Então, o que nós vamos trazer hoje aqui é a simbologia das doenças, né? Como que o nosso corpo expressa a história da nossa vida, como que nós, dentro do nosso sistema, tem uma psicossomática e qual é a simbologia do nosso corpo, o que que a gente traz, né? Então, a psicossomática do nosso corpo. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Dá um tempinho aqui pra galerinha vir. Antoinette, seja bem-vindo. Julie, Joelma, Dani, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer um convite a vocês, né, que no decorrer da live, porque eu disparo a falar, e que vocês façam perguntas, porque fica mais fácil da gente ter a compreensão, né, se vocês fizerem perguntas eu consigo direcionar também a dúvida de vocês, né. Então, assim, basicamente o que eu quero trazer para vocês hoje é a simbologia das doenças no nosso corpo. O que que o corpo faz? O que que o nosso corpo faz? Nós trazemos registros no nosso corpo de mais de 9.000 anos de informação. E isso fica registrado no nosso corpo, nos nossos órgãos, na nossa musculatura, em forma de energia de alta intensidade. Então, se a gente conseguisse medir isso, seria realmente alta intensidade. E aí, nós, através, né, dessa psicossomática, dessa nossa história, cada corpo ele tem a sua simbologia. Vamos dizer assim, cada doença por si só, ele tem uma simbologia. Então, 90% das doenças que nós trazemos, elas são uma somatização. Então, hoje, nós temos registros de mais de 8.000 doenças catalogadas, né? Dentro da medicina tem mais de 8.000 doenças. E 90% dessas doenças, elas são uma somatização do que nós registramos. Então vamos lá, nós trazemos os 9.000 anos de informação, existe uma bagagem que é ativada na hora da fecundação e mais o que nós registramos no nosso dia a dia, no decorrer do nosso dia a dia. Então o que que são esses registros, né? São os comportamentos que a gente vive, de ansiedade, medo, raiva, né? Então o corpo ele registra toda a nossa história de vida. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Pode ir fazendo perguntas aqui, quero que seja uma aula bem interativa, né? Como eu falei para vocês, uma live aula, para que vocês tragam um pouquinho de consciência. Se eu conseguir, nesse processo de hoje aqui, trazer um pouquinho de clareza para vocês, do que o nosso corpo é capaz de fazer, o que a nossa mente é capaz de fazer, o que nós temos de registros, eu vou sair daqui realizada já. Imagine só que 7% do que a gente vive é nosso. O resto é só uma somatização e uma resposta da nossa história. Então, é bacana que a gente faça uma autoavaliação, né? O que eu vivi, o que meus pais viveram, qual é a minha origem, tudo isso o nosso corpo registra. Então, as doenças, elas não são doenças, são uma forma do corpo expressar isso. E aqui eu não falo, por exemplo, claro que o nosso corpo sim tem doenças sérias, né? Mas eu falo da somatização. Como eu falei para vocês, né? 90% das doenças são as neuroses, são as ansiedades, são as bipolares, né? São as enxaquecas, as alergias, os problemas renais, enfim. Tudo isso fica registrado e elas são só uma somatização. Então, quando a mente ela não consegue elaborar essas histórias, o corpo somatiza. Então, vamos lá para vocês entenderem. Eu trabalho com reflexologia, vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês entenderem como que hoje tenho convicção total do quanto que isso é importante, a liberação disso. Então, eu adoeci com 23 anos de idade, e dentro da medicina tradicional não tinha recurso para mim. Os médicos falaram que se eu tivesse viva, até os 40 até os 30 eu seria uma cadeirante, né? E aí, dentro da medicina, o que eles tinham, todos os recursos que eles tinham, me foi dado, mas
essa bagagem, essa forma de dessensibilizar não foi alcançada. Então, quando a gente vai, por exemplo, nas terapias tradicionais, a psicanálise, a psicologia, que são maravilhosas, a gente consegue elaborar essa somatização, a gente consegue entender a história, porque isso fica fácil dentro da psicologia entender o que acontece. Mas isso fica registrado no nosso corpo. E se a gente não dessensibilizar isso, se eu não soltar esse registro, a causa da minha somatização, então eu vou continuar cocriando isso. Então a causa ela fica registrada então no nosso corpo. E esse registro ele vem no dia a dia, né, da nossa história e é ativado, como eu falei para vocês, na hora da fecundação. Então, às vezes os clientes chegam para mim, daí foi assim, aí eu conheci algumas técnicas, né, como a reflexologia, e dentro da reflexologia eu tive a compreensão de que quando eram estimulados esse sistema, né, através do sistema bioelétrico, então existe dentro da técnica autorreguladora uma forma do corpo dessensibilizar essa informação. Então foi assim que aconteceu. Então foi vários e vários processos de terapia, e aí é onde eu conheci, então eu trabalhava a parte corporal, de certa forma, né? E aonde eu conheci também das partes energéticas que vieram a constelação familiar, o campo fenomenológico, enfim, tudo isso que a gente traz. Mas ainda assim, eu tinha o registro, nós temos o registro que é a causa daquilo que nos traz. Então, eu consegui, em busca, né, fui buscando, e eu conheci um médico chamado Neemias Tavares, e ele tinha desenvolvido uma grande técnica, ele teve uma grande sacada, de quando ele juntava todas as técnicas, ele conseguiu, através da biocinosologia aplicada, conseguir dessensibilizar essa informação do corpo. Então, trazendo um pouquinho mais aqui para vocês entenderem isso, né? Que foi a grande revolução da psicologia corporal em 1960, George, deixa eu ver se eu consigo pronunciar e lembrar o nome dele aqui, George Goodhart, né, que ele foi o que descobriu aí, né, que foi um grande desenvolvedor da cinesiologia aplicada, né. Então ele conseguiu descobrir que as conexões vasculares, neurovasculares e as conexões neurolinfáticas, ela tinha uma ligação direta com os nossos meridianos da acupuntura. E aí era possível, através de estímulos dentro da cinesiologia aplicada, da biodança, dos métodos Gestalt terapia, dentro da respiração holotrópica, então era possível dessensibilizar a causa. Então essa causa que fica no nosso corpo em forma de energia de alta intensidade, como eu falei para vocês. Então o nosso corpo ele vai somatizando ao longo da história tudo que vocês viveram. Da hora da fecundação, eu vou bater muito nessa tecla porque vocês vão entender a importância de entender isso dentro do nosso sistema, a bagagem que nós trazemos correlacionada à história também da gravidez, né, da mamãe aí, para com a gente, tudo que a mamãe sentiu, tudo que a mamãe passou e como que a gente traz isso. Então, através dessa grande descoberta, né, desse Jorge, em 1960, foi um grande salto quântico aí dentro da psicologia comportamental, aonde que foi possível começar a desenvolver essa forma de dessensibilizar essa bagagem que o nosso corpo traz. Então, existe uma correlação entre órgão e emoção. Então, quando o cliente ele chega para mim na reflexologia, que é muito legal isso, né? Cada dedo do pé, ele tem 22 significados ou mais. Aí esse cliente ele vem com uma história ou com um diagnóstico. Só que eu não gosto de diagnóstico, eu vou falar para vocês por quê. Porque o diagnóstico, ele coloca a gente dentro de uma caixinha, dentro de um protocolo. Então, todo mundo que é bipolar, tem aquele padrão. Todo mundo que tem, sei lá, suas neuroses, um problema renal, seja o que for, está dentro daquele padrão. Só que dentro da visão sistêmica, cada corpo que traz a sua história, que traz a sua bagagem, então assim, lagartixa é parecido com calango, mas não é calango, né? Então assim, cada um tem a sua história. E aí a gente começa a perceber dentro de como cada um traz a sua história e como cada um traz a sua bagagem, essa informação ela tá no pé.
E aí eu olho para esse cliente, eu consigo falar para ele da história dele, eu consigo falar para ele dos traumas, dos anos dos traumas, comportamentos e tudo mais, baseado somente olhando no pé. Mas por que que isso acontece? Porque dentro dessa somatização gera uma bioquímica no corpo. Essa bioquímica, ela muda a estrutura do nosso corpo físico, inclusive a estrutura plantar. Então existe hoje, dentro das técnicas, deixa eu lembrar aqui o nome da microfisioterapia, que consegue também observar isso, que há um encurtamento, por exemplo, na musculatura, nos tendões, onde há o registro dessas psicossomáticas. Então, o nosso corpo, ele fala mesmo. E aí, eu consigo olhar no pé desse cliente e consigo identificar esses padrões de repetição que ele traz da história, a história que ele traz, comportamentos e doenças e tudo mais. Então, o que é importante a gente compreender? Que cada emoção, cada comportamento, cada história, cada registro que o nosso corpo faz, gera uma bioquímica no nosso corpo, gera uma nova informação neural lá, e vai trabalhar lá nos neurolinfáticos, nos neurotransmissores, e aí isso gera uma mudança no nosso corpo fisiológico, e isso pode sim levar a uma patologia. Então, como que leva a uma patologia? E você fala assim pra mim, nossa, eu estava nervoso com alguma situação e de repente meu estômago agora começa a doer. Então, quando o cliente chega para mim e ele fala da sua história de doenças, eu sei qual é a emoção predominante dele. Quando ele fala para mim da sua história emocional, eu sei qual o órgão está em disfunção. Então, só com a reflexologia eu já consigo fazer essa correção, porque a gente consegue fazer essa autorregulagem mente, corpo, através dos meridianos, através desse campo bioelétrico, e a gente consegue ajustar tudo isso no nosso corpo. Então, toda a história, tudo que acontece, tudo que vocês vivem, o corpo está ali mostrando para vocês em forma de linguagem e em forma de comportamentos, né? Eu vou colocar aqui para vocês deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Falem aí pra mim. Eu sei que vai ficar difícil de ver aqui, porque as letras são pequenininhas. Esse é um barômetro. Esse é um barômetro que vai falar um pouquinho das nossas emoções. Para vocês, quero que vocês, associem isso a vocês. Ele é da medicina germânica, entre outras medicinas, mas quem ajustou ele foi o próprio Neemias, né? Vocês estão vendo o bonequinho ali? Embaixo eu vou até acompanhar aqui com vocês na minha apostila, porque também tá difícil para mim ver. Depois, quem quiser, eu posso passar esse barômetro, eu vou colocar lá depois no Instagram, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vocês estão vendo o bonequinho? Ó, nesse barômetro. Vocês estão observando que do umbigo para baixo é exatamente igual do umbigo para cima? Conseguem ver? Nós temos a parte da raiva. Isso, ó, a parte da raiva. A parte do antagonismo, que é a parte do meio. E a parte da raiva nessa região aqui do peito. Beleza. Então, vamos pensar assim. Tudo que é do umbigo para cima é como eu me posiciono em relação ao mundo. Tudo que é do umbigo para baixo é como que eu tenho a visão sobre mim mesmo, o registro que eu trago sobre mim. Do lado direito, vocês estão me vendo ao contrário aqui, né? Lado direito é relacionado a pai, relacionado a homens. Lado esquerdo, relacionado a mãe, relacionado a mulheres. Faz sentido isso? Então, vamos lá. Aí o cliente chega para mim e fala assim: nossa, Lore, eu estou com problema no ombro, e esse problema no ombro, no lado direito, e eu não sei mais o que fazer, já fiz fisioterapia, fiz tudo que podia fazer, tomo medicamento, pai, isso e aquilo, e a dor não passa. Aí eu começo a puxar a história desse cliente. Me fala, como é que é seu relacionamento com seu pai? Como é que foi sua infância? O que aconteceu com você?
Aí ela fala, às vezes não é muito legal, eu tenho uma visão assim, uma visão assado, né? Então, o corpo ele tá mostrando aquela dor. Quando a gente consegue compreender isso na psicossomática, né? Existe a possibilidade da gente ressignificar isso. Então, a gente traz para a consciência e a gente consegue ressignificar isso. Então, eu quero que vocês coloquem aqui que dores vocês estão sentindo hoje, que doenças e comportamentos vocês estão tendo, para a gente poder fazer uma aula um pouco mais dinâmica aqui em relação a tudo isso, né? Muitos acontece, chega para mim e fala assim, eu tenho muito problema no joelho, mulheres, né? Muito problema com a parte de endometriose, cistos no ovário. Então, essa região onde é da mulher aqui, ela tá na região da ofensa. Então, por que tem dois quadros? Porque um quadro, ele vai mostrar a parte do corpo, e o outro quadro, ele vai mostrar a correlação, a parte positiva e a parte negativa. A parte negativa é aquilo que está acontecendo com a gente, como que a gente ajusta. Mas, basicamente, o que acontece é assim, todo sentimento de não pertencer, de separação, ou algo que acontece na nossa infância, trauma de gravidez, enfim, que um dos maiores traumas nosso é o trauma de nascimento, né? Ele traz o sentimento de medo de perda. Quando eu tenho medo de perda, eu tenho raiva. A raiva, ele traz o sentimento de ofensa. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar aqui comigo. A ofensa, ela traz o sentimento de... fica ali no barômetro, no antagonismo. Antagonismo traz hostilidade e assim por diante. Conseguem ver ali no barômetro? Hostilidade, antagonismo e indiferença. Então, às vezes, o cliente chega para mim no barômetro, que é a parte do ressentimento, culpa, mágoa e sem escolha. Esse cliente normalmente, ele já está tomando ansiolítico, ele já está tomando remédio antidepressivo, ele já está com várias patologias, e às vezes o que está acontecendo com ele é um processo que precisa ser entendido e dessensibilizado do corpo, porque a mente ela é tão poderosa que ela capta essa informação que foi registrada ali e ela somatiza em forma de comportamento. Então você começa a observar, por exemplo, crianças, a raiva ela fica nessa região aqui, ó, né? Aí às vezes você fala assim, nossa, eu sinto o peito angustiado, sinto uma dor no peito, crianças com escoliose. Aí você vê a criança já pequenininha, você já vê ela toda tortinha, né? É raiva, ela já traz essa raiva, já trauma de útero, ela já traz isso. Aí, de repente, a mãe teve uma gravidez conflituosa, tinha muito briga, muito problema com o pai. Os pais hoje, né, a gente vive muito em função de muitas famílias disfuncionais. E aí essa criança já nasce com isso. E aí a raiva, ela vem do medo de perda, ela vem do sentimento de separação, porque a partir do momento que ela tá ali na barriga da mamãe, ela não compreende o que tá fora. Se ela vê o papai e a mamãe brigando, ela entende que ela não é bem-vinda. Ela entende algo lá no psique dela, no sistema neurológico dela, fica registrado que ela não é bem-vinda. Então ela vai criar várias patologias. Então a gente precisa entender que essa somatização, ela pode ser tanto patológica como questão da psicossomática mesmo. Então esse barômetro ele mostra tudo. Se a gente começar a observar a nossa história, eu tenho problema com o pai, eu tenho problema com a mãe, eu tenho problema... Aí a gente cresce e a gente reverbera isso na vida, no trabalho, nos relacionamentos. Aí você casa e você quer consertar aquele marido porque você tá lá no registro do pai e assim por diante. Então a somatização vira as neuroses, né? E aí não adianta a gente só tomar medicamentos, porque hoje os médicos eles fazem tudo que pode com todos os recursos que eles têm. Só que nós também precisamos ajudar os médicos a nos ajudar. Então, vocês entendem isso? A gente precisa ajudá-los a nos ajudar. Porque se ele não entende a história da nossa vida, o que a gente traz, a bagagem que a gente traz, a somatização que a gente traz, né? Como eu, por exemplo, tinha as minhas histórias, a partir do momento que eu compreendi que tudo aquilo era uma somatização de raiva, da história, do medo de não pertencer, do medo da perda em relação ao meu sistema familiar, e eu desenvolvi doenças autoimunes que são altamente destrutivas,
e eu não dessensibilizei essa informação do meu corpo, que estão registrada mesmo, então é ir na causa, é ir aonde está realmente o problema, né? Eu fiz uma colinha aqui, gente, porque eu tenho muita informação para passar para vocês, gostaria, né, de passar todas essas informações para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui, a pessoa falou aqui, Marbelle, isso, ela falou da questão do estômago, né? O que é essa região do estômago aqui? Essa região é a forma que eu vou digerir a vida. Ela fica no chakra, nesse chakra, nós temos o coronário, esqueci o nome do outro chakra que tá aqui, que é a forma que a gente vai digerir a vida, como que eu vou me posicionar perante a vida. Então, existe muita raiva, muita história reprimida, e aí vai doer o estômago. Você pode tomar medicamento do jeito que for. Se você não compreender essa história, essa bagagem, dessensibilizar isso, você vai continuar e assim por diante, né? Então, a bioquímica continua sendo a mesma. Então, qual o objetivo da gente fazer terapia? É da gente dar um reset, da gente ressignificar. Imagine também que nós somos igual uma cebola. A gente vai descascando as camadas até chegar lá na raiz, né? E o que foi importante todo esse período, né, de terapia, hoje eu já trabalho tem quase 15 anos e eu tenho mais de 20 saberes, né? Desde a respiração holotrópica, desde dos método Gestalt, desde a psicologia, da psicanálise, a biocinesiologia e tudo mais. O que foi importante entender todo esse processo? É que todas as ferramentas, elas são importantes. É como se o nosso corpo, ele fosse várias portinhas e cada uma vai abrir de alguma forma. E quando a gente consegue juntar todas essas ferramentas, a gente consegue conectar o nosso inconsciente, a mente, o corpo e esse campo morfogenético. Então existe uma trilogia aqui que a gente consegue trabalhar, porque se eu só limpar no campo de informação da fenomenologia, né, no campo quântico, vamos dizer assim, eu ainda tenho essa informação no meu psique. Se eu só limpar do meu corpo físico, eu ainda tenho essa informação. Então a gente precisa compreender para ter clareza, para ter a mudança do hábito, precisa limpar isso do nosso corpo físico e precisa também trabalhar no campo morfogenético, né, a fenomenologia, nesse campo quântico. Algumas pessoas, eu falo muito da forma que eu consegui chegar a esse resultado, que foi dessa forma, em forma de terapia de alto impacto, aonde a gente consegue mesmo ir lá no âmago da coisa, cavocar o negócio e trazer ele para fora mesmo, expor isso e, né, o corpo liberar essa bagagem. Mas existe outras formas que é o caminho inverso, vamos dizer assim, as pessoas vão para um lado mais espiritualizado, vão para o lado da quântica. Tem alguns viés aí que fala assim que a gente não precisa sofrer tanto para dessensibilizar essas informações. Porém, nesses quase 15 anos de experiência que eu tenho, eu entendo que eles são agregadores, a gente agrega essas informações. Eu não posso só trabalhar o corpo físico, eu preciso trabalhar esse campo de informação, né, e a mente magnética e a física, vamos dizer assim, a parte quântica. Mas eu preciso também, e se eu fizer o caminho inverso, o meu corpo, ele continua registrando. Nós temos uma bagagem nessa dimensão aqui, nessa 3D, que é o nosso corpo físico e não tem jeito. O dia a dia vai fazendo a gente ancorar. Então, só entender, só trabalhar nesse campo espiritualizado, né, não vai resolver. Quando a gente consegue juntar todos esses saberes, onde eu consigo colocar a informação no corpo físico e a informação nesse campo, então a gente consegue literalmente ter um salto quântico. E aí eu vejo muitas terapias por aí que acontece que ela ativa a bagagem, né? O próprio renascimento, que é uma das técnicas principais que a gente usa, inclusive no Reprograme-se, né? A parte da respiração holotrópica, ela é sensacional. Só que eu posso ativar uma bagagem, eu posso ativar traumas, eu posso ativar esse campo, essas neuroses, vamos dizer assim, mas isso não é sinônimo de que eu vou dessensibilizar isso. Esse trauma, ele pode se reinstalar novamente. Então, o que faz de diferente, o que é que nós temos de diferente no nosso processo de imersão do Reprograme-se? Que o objetivo de trabalhar essa parte que eu estou trazendo para vocês aqui, das doenças, a sua simbologia, e de que tem forma, né, de dessensibilizar isso,
Qual que é o objetivo disso, né? É realmente de sensibilizar. Então, qual que é o diferencial no Reprograme-se, no nosso processo de imersão? É que dentro dessas ferramentas que a gente tem, e dentro da cinesiologia aplicada, a gente consegue fazer uma liberação, uma dessensibilização, uma ressignificação, uma reprogramação. São 7 chaves do nosso corpo e da mente que é trabalhado. Dentro da energética emocional, a abordagem ao corpo e a conscientização. E com isso, nós vamos lá na raiz do problema, onde é a causa. E aí o corpo libera essa informação. E aí quando eu peço para você lembrar novamente daquela situação ou daquele trauma que você viveu, você vai lembrar, mas o corpo já não reage mais. Então não tem mais a dor a partir do momento que a gente consegue fazer esse trabalho. Então, o grande diferencial, a grande sacada que Neemias teve, porque ele fez, né, hoje ele tem 80 anos e ele também teve vários processos de curas de doenças incuráveis, como eu tive, e ele participou com todos esses mestres, né, Rupert Sheldrake, ele participou com vários, né, dentro da cinesiologia aplicada, enfim, o Reishi. E aí o que acontece? O que foi a grande sacada? Na hora dessa ativação, ter a dessensibilização. Então ele criou dentro do Body Mind Talk, que é esse barômetro, ele criou essa informação onde a gente consegue literalmente dessensibilizar. Então o que a gente consegue fazer num final de semana, num processo de imersão, de terapia de alto impacto, usando todas essas técnicas, a gente consegue ir na raiz, e cada um com a sua bagagem, com a sua simbologia, com a sua história, com aquilo que ele traz. E aí o que é bacana, que a pessoa nem vai se expor para poder fazer esse movimento, né? Então eu quero que vocês comecem a observar o que é legal disso, né? Entender, observar o próprio corpo de vocês. Como que é a minha postura? Você vai observar que algumas pessoas são maior aqui em cima, menor embaixo. Você vai observar que outras pessoas são menor embaixo, né? Maior embaixo, menor em cima. Você vai começar a observar que algumas pessoas elas têm tendência a desenvolver mais algum tipo de doença, outras têm tendência a desenvolver mais algum tipo de comportamento, né? Então, assim, aí a gente vai começar a entender que cada um não tem como eu dar um diagnóstico para uma pessoa se eu não ver a história dela, se eu não entender a história dela, se eu não souber o que ela traz, né? E aí eu quero que vocês também façam uma análise. O que vocês trazem na vida de vocês? No Reprograme-se a gente trabalha muito a questão da mente do sucesso e da abundância, a gente trabalha muito a questão de que é sucesso para você. Então nós somos frutos de guerra, nós trazemos escassez no nosso sistema, nós trazemos pobreza, nós trazemos dores, nós trazemos sofrimento, ter que trabalhar duro para ter as coisas, dinheiro não dá em árvore. Então a gente consegue trazer uma clareza a forma que você vai lidar com tudo isso. Por quê? Porque dentro de cada centro energético existe uma informação na qual a gente tem registro milenar. Então nós já temos registro milenar de comportamento, de sentimento, de visão, de escassez, de pobreza, como que eu lido com dinheiro, como que eu lido com relacionamento, como que eu lido com o meu feminino, com o meu masculino, o que está em desequilíbrio, né? Então a gente consegue ainda trazer dentro do Reprograme-se a visão arquétipa da história milenar, como que o nosso sistema recodifica e codifica essas informações, e também como que isso vira patologia no nosso dia a dia. Então basicamente, gente, vocês não têm noção, é um aprendizado, é uma forma de trazer a consciência, mesmo que seja uma terapia de alto impacto. Eu gosto de dizer assim, já está doendo, não tem nada mais que a gente vai fazer que vai doer mais do que já está doendo. Então quando a gente consegue trazer a consciência, a gente consegue trazer a clareza, a gente consegue mudar toda a nossa história. A Daisy está me perguntando para falar um pouco sobre o alcoolismo. Dentro da visão sistêmica, o alcoolismo, ele tá relacionado vamos dizer assim, até 7 anos de idade a nossa personalidade é formada, né?
Então, existem as fases ali da criança, a fase anal, a fase oral, a fase, né? Cada um vai registrar algumas coisas dependendo da fase ali. E o alcoolismo, ele está relacionado ao pai, né? A falta do pai. Dentro do Body Mind, dentro do Reprograme-se, a gente tem essa visão. Então, a falta e a ausência do pai há sempre um lugar para pertencer, né? Há um lugar vazio, então há uma forma de preencher. O cigarro, ele está relacionado à mãe. Existe um estudo que fala que a temperatura do pulmão, quando se traga o cigarro, ele é a mesma temperatura do feto, né, na barriga da mamãe. Então, eu estou tragando essa mãe, eu estou em busca dessa mãe. Então, assim, mesmo os nossos comportamentos, eles estão correlacionados à nossa história. Claro que a gente vai também entender o que essa pessoa traz, né? Se a mãe era uma fumante, se era alcoólatra, se tinha ou não no sistema familiar, se há uma identificação com isso e tudo mais. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, a consciência hoje mesmo, é como que o nosso corpo registra todas essas informações, como que essas informações elas viram patologias por causa dessa bioquímica que gera no nosso corpo físico, né, que gera uma ruptura nos nossos músculos. Então, por isso que nós também temos as deformidades. Tem um estudo também que é muito interessante, que fala que as crianças que nascem com alguma deformidade, que nascem com algum, vamos dizer assim, uma síndrome, né, alguma deformidade mesmo, ela já traz uma bagagem tão alta de trauma, de psicossomática da história, né, porque quando ali a fecundação acontece, existe 50 milhões de possibilidades aí de você trazer os genes do pai, da mãe, da forma que é feito, e essa identificação, existe todo um processo aí. E essa criança, ela traz tanta bagagem que o corpo ele não consegue nem se formar por completo. Então, assim, existe um estudo dentro da epigenética que fala sobre isso, né? E dentro da epigenética também fala que nós trazemos 50% do pai e 50% da mãe. E dentro dos nossos comportamentos, né, vamos dizer assim, as nossas emoções, os nossos comportamentos, nós conseguimos mudar uma doença a nível DNA, que elas mudando uma forma de pensar e sentir e ressignificando essas psicossomáticas. Por quê? Porque de acordo com o que eu vibro, de acordo com o que eu sinto, penso, essa bioquímica, ela gera uma proteína que alimenta o nosso RNA. Eu vou falar aqui de um jeito bem simples para vocês entenderem. E a forma que esse RNA é alimentado de acordo com a informação dessas proteínas, você pode mudar um código a nível DNA. Então, eu gosto de dizer assim, não existe doenças incuráveis. Dentro de tudo que eu vi, eu não tenho muito tempo de experiência, são só 15 anos. Mas dentro de tudo que eu li, dentro de tudo que eu pesquisei, dentro dos grandes mestres que trazem essas informações, a gente fala assim, existe pessoas incuráveis, mas não doenças. Então, o que faz a gente não conseguir a cura? A bagagem que a gente traz, a resistência, como que eu vou me comportar de acordo com a dor que eu trago. Então, vamos pensar assim, se eu tivesse nascido lá no sertão, que fosse muito difícil a forma de ganhar dinheiro, de me alimentar, que fosse muito difícil de conseguir as coisas, eu ia criar uma couraça tão profunda e uma resistência. Então, isso é uma forma que o corpo registrou para sobreviver. Então, não tem como a gente julgar o coleguinha, falar assim, cara, mas ele não vê. Nossa, é óbvio, porque dentro do sistema dele, aquilo é a mais alta verdade de como ele consegue lidar com aquela situação. Seja ela uma situação de dor, de sofrimento, de comportamento, ele achou uma forma de sobreviver. Então, existe muita resistência na hora das transformações, né, da nossa mudança. E existe também muita sabotagem. Por que a sabotagem vem na hora de você fazer um processo de cura ou de um desenvolvimento? Porque tá ali como auto-verdade
E se nós somos extremamente fiéis ao nosso sistema familiar, então pela lealdade ou pela rebeldia nós vamos repetir essa história do nosso sistema familiar e a sabotagem vem para que a gente possa continuar repetindo esse padrão. Então, gente, é muita terapia, é muita consciência, mudar dá trabalho, tá? Não é pílula mágica, não vamos romantizar a coisa, mas quando a gente tem essa compreensão, a gente consegue fazer isso ser mais leve, né? Então, o que eu trago? Eu quero sempre que vocês tragam isso à consciência. Por que eu estou com esse sentimento hoje? Por que eu estou com essa dor hoje? Vai lá no barômetro, olha, essa dor, vamos pensar assim, essa dor tá lá no joelho, o joelho traz ali ansiedade, no grau elevado pânico. São 8 sentimentos parasitas, né? Traído, amargurado, ameaçado, amedrontado, ignorado, desiludido, desconsiderado. Existem outros sentimentos que não estão no barômetro, tipo ciúme, tem outras coisas que não estão, porque são sentimentos parasitas, né? Mas basicamente os sentimentos maiores, tá, né? Os que a gente reproduz, tá ali no barômetro. E aí você começa a identificar no seu dia a dia, eu tive uma briga hoje com o meu chefe, né? Ah, tá, o que isso me desencadeou? Ah, medo de perder meu trabalho. Aí você no dia seguinte amanhece com uma dor no joelho, uma dor no cotovelo, enfim. Aí você começa a ver o lado direito e o lado esquerdo. Então a minha relação com homens não foi muito boa. Hoje eu projeto na minha vida homens que me fazem lembrar essa informação, porque a minha mente, ela cocria. Então a gente cocria, inclusive trabalho, relacionamento, tudo na nossa vida, a partir da informação que está aqui como auto-verdade com a nossa história. Dá trabalho, né? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou muito acelerada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Gente, dá trabalho mesmo. Falei. Plexo solar, isso mesmo, Wilderson, era esse chakra. Gente, depois do Covid eu fiquei um pouco bugada, tem coisas que eu não consigo, eu imagino que vocês estão aí, temos que fazer muita limpeza, detox, cuidar da nossa mente, do nosso corpo, pra gente recuperar todo esse processo aí que a gente está vivendo também, né? Gente, acho que era isso que eu queria falar pra vocês, eu queria fazer um convite muito especial para que vocês, né, para quem tá aqui entrando nessa live, para quem ficou aqui comigo na live, né, vai ficar gravada aqui. Eu vou fazer mais live falando sobre isso, até vocês terem maior compreensão aí do que é essa psicossomática do corpo, o que é a história que a gente traz, como que isso vira patologia, de que formas que nós podemos, né, de que forma que a gente pode dessensibilizar isso, em todos os níveis de consciência. Então, vamos dizer assim, a gente tem a parte física, emocional, energética, espiritual. Hoje a Harvard já vem falando da consciência, né, da psicologia espiritual também, né, porque isso faz parte. Então, assim, não tem como a gente desconectar. Foi feita uma ruptura, então meio que a gente perdeu um pouco a consciência corporal, a consciência, vamos dizer assim, a nossa matriz divina, né? E dia 18, 19 e 20 de março, a gente vai fazer um processo de imersão, onde vai ser usado todas essas ferramentas para ativar essa bagagem, essa informação que você traz do seu corpo físico, e dessensibilizar essa informação, ressignificar essa informação, ressignificar isso para a mente do sucesso, para a abundância, para a prosperidade. Vocês vão entender como a correlação do corpo está diretamente ligado à nossa parte financeira e como que a gente pode ressignificar isso em todas as áreas da nossa vida. Então vai ser dia 18, 19 e 20 na Pousada Thomas. Vai ser, eu vou deixar aqui para vocês o link, né, para fazer a inscrição. Vem fazer a inscrição, a gente está com vagas limitadas, né? Vem passar com a gente esses 3 dias. O Reprograme-se é mágico, ele é autoconhecimento, e sabe o que é o mais bacana do Reprograme-se, assim, que eu posso falar para vocês, assim, o diferencial, que é a gente ir na raiz do problema, mas vocês vão ter ferramentas e clareza para vocês continuarem fazendo isso. A gente disponibiliza um material para que vocês possam dar continuidade por mais
quanto tempo vocês quiserem, se vocês se disponibilizarem a fazer, aonde vocês vão reprogramar cada vez mais, limpar, dessensibilizar isso, né? Do corpo físico, aonde vocês vão conseguir reprogramar a mente, aonde vocês vão reprogramar para a parte de doenças, vocês vão entender o que está acontecendo com vocês. Então é uma autoterapia, é ferramenta para que vocês possam dar continuidade nesse trabalho. E mais uma vez eu volto, quando a gente consegue ter consciência e clareza do que a gente está fazendo, do que está acontecendo com a nossa vida, porque, gente, a nossa vida não é nascer, crescer, reproduzir, pagar boleto, deixar o nome no SPC e morrer, gente. O nosso objetivo aqui nesse sistema é muito maior. Também não é viver doente, também não é repetir história, também não é só repetir a história da humanidade, repetir a história dos nossos pais, não que não tenha coisa boa para repetir, mas o nosso objetivo aqui é ressignificar, é transformar, é fazer a diferença. Então, um dos grandes objetivos das minhas missões, aí, da minha missão de vida, né, é dentro do Reprograme se trazer isso, para que vocês possam ter consciência e tomar a rédea da vida de vocês, para que vocês possam ter consciência e conseguir levar isso e na vida, no trabalho, em casa, cada dia, poder ser dono de si mesmo, como Augusto Cury fala, né, a gente sair, né, dos bastidores, ir para o palco da vida e tomar rédea, e tomar consciência, porque sim, nós temos ferramentas para isso. O sistema, ele afunila a gente, ele aprisiona, faz a gente ficar simplesmente preso dentro do que é tradicional. Vamos dizer assim, a gente está aprisionado dentro da medicina tradicional. Não que não seja bom, gente, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus a gente tem um médico que possa fazer o trabalho dele, mas a gente pode ajudar ele a fazer o nosso trabalho. Hoje seria muito melhor se a gente tomasse essa consciência, né? Tem uma pesquisa muito interessante que fala que lá no Oriente, né, 10% das pessoas, elas buscam a medicina, o resto elas procuram essas medicinas complementares. Nós aqui fazemos o contrário, nós vamos primeiro no médico, vamos se encher de remédio, nós vamos dar a nossa responsabilidade para outra pessoa cuidar, e aí depois a gente vai, não tem mais jeito, que foi o meu caso, eu já não tinha mais jeito, tinha 5 médicos me tratando, aí eu falei, cara, tem uma coisa errada aqui, e aí eu fui entender toda essa bagagem, tomar a autorresponsabilidade daquilo que eu posso fazer, do que aquilo que eu realmente tenho condição e que eu só me faltava clareza, consciência e conhecimento. E hoje nós temos muita oportunidade, não sou só eu, se vocês entrarem aí no Google, no Instagram, tá cheio de bons terapeutas trazendo essa informação, que nós temos a mesma, vamos dizer assim, o mesmo pensar, né? O mesmo sentir de que nós temos autorresponsabilidade, que nós podemos fazer a diferença, que nós podemos sim mudar a nossa história. Tem eu acho que foi o próprio Reishi, esse terapeuta, ele era um físico, né? Ele era muito bem sucedido e ele começou a passar mal, foi no hospital, foi no médico, e o médico falou para ele que ele tinha câncer. E ele deu 3 meses de vida para ele. E aí ele foi para casa e ele começou a esbravejar: eu não aceito isso, eu não admito que nessa altura da minha vida, com 30 e poucos anos, eu vou morrer. E só com isso ele começou a fazer um autotrabalho de cura, e hoje tem vários livros falando da linguagem do corpo, da psicossomática, da simbologia das doenças e tudo mais, porque ele passou essa experiência. Então, não aceitem a vida do jeito que tá, se não tá legal, e se tá ok, nós podemos melhorar ainda mais, porque nós podemos ajudar os nossos familiares e ajudar as pessoas, e podemos transformar o mundo como um todo, né? Cada um fazendo a sua parte. Então eu deixo aqui meu convite para vocês, dia 18, 19 e 20, começa na sexta-feira. A gente vai passar sexta-feira, sábado o dia todo, domingo o dia todo, se autoconhecendo, se autotrabalhando, se limpando. Realmente a terapia de alto impacto, nós vamos na raiz do problema, nós vamos limpar, ressignificar, reestruturar tudo isso para que vocês consigam ter consciência e clareza de que vocês podem sim mudar a vida de vocês. Eu espero que eu trago um pouco de consciência para vocês, e convido vocês, provavelmente amanhã eu vou fazer mais uma live
com algumas pessoas aí que participaram do último Reprograme-se, né? Eu vou fazer uma série de live com eles para vocês verem a experiência e a transformação dessas pessoas. Assim como um dia alguém acreditou em mim e me levou a esse conhecimento e eu nasci de novo, é isso que eu falo para vocês. Se eu não tivesse tido esse conhecimento, eu não estaria aqui para compartilhar isso com vocês. Então eu quero fazer isso para um bem maior. Eu sei que nós podemos, ainda que seja passos de formiguinha, mas a gente pode sim fazer a diferença na nossa vida. Nós temos autorresponsabilidade. Então a forma que eu trabalho é essa, e que vocês agreguem a vários saberes. Eu não quero que vocês deixem de fazer qualquer coisa que vocês estão fazendo. Não, eu quero que vocês entendam que nós temos sim a possibilidade de juntar tudo e mudar. Sabe? A grande sacada é essa. Nós podemos juntar o físico e o emocional, nós podemos juntar as técnicas energéticas, nós podemos juntar todas as formas e todos os saberes para a mudança, porque todos os grandes terapeutas que descobriram essas ferramentas, e quando a gente vai estudar, elas levam para um caminho só, que é a nossa autocura. Então, como eu falei para vocês, não existe doenças incuráveis, existe pessoas incuráveis, e eu posso estar nesse lugar, mas eu posso escolher sair desse lugar. Então eu agradeço a todos que ficaram aqui comigo nessa noite de sexta-feira, onde a gente falou um pouquinho sobre a simbologia das doenças no nosso corpo. Eu vou fazer mais caixinha de perguntas aí, porque daí agora vocês vão ter uma noção do que a gente trabalha, do que a gente faz, do que é o processo. E aí, numa próxima live, eu quero trazer mais uma aula live para vocês. Gente, convido vocês, tá? Dia 18, 19 e 20, Pousada Thomas, onde a gente vai participar, onde a gente vai ter esse programa de imersão, onde a gente vai poder fazer grandes transformações na vida de vocês. Para quem já fez, para quem estava aqui, faça um convite para as pessoas também. Nós podemos fazer a diferença. Um beijo no coração de vocês, gratidão, gratidão, gratidão a todos e até uma próxima live para uma próxima aula live. Gratidão a todos. Gente, uma boa noite.